Coordenadoria de Defesa Civil, ela tem um coordenador executivo, ela tem o Conselho Municipal, ela tem apoio administrativo, que é essa rede que eu falei com vocês aí, a Secretaria, o setor técnico da Defesa Civil e o setor operacional, tá? Então, esse setor operacional geralmente são formados por voluntários, são voluntários que compõem esse setor operacional aí. Houve um risco, convoca todo mundo para que todo mundo ajude na retirada de famílias em situação de risco e assim por diante. O setor técnico ele é composto por técnicos, né? Por exemplo, técnico da EMATER, engenheiro civil da prefeitura. Então, esse geralmente é o corpo técnico da Defesa Civil. Quando acontece algum desastre, a Defesa Civil, né, recorre a essas pessoas, a esses técnicos, para levantar, fazer o laudo, o diagnóstico do município na situação de risco. O apoio administrativo é a rede, como eu já falei, o conselho é nomeado pelo prefeito no decreto, né? E o coordenador também, a coordenadoria também. Beleza, pessoal? Então, eu falei aí para vocês quais são as funções da Defesa Civil. Vocês sabiam dessas funções? Em final de 2020, foram publicadas 2 instruções normativas. Instrução normativa número 36, de 4 de dezembro de 2020, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, onde ele estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e para a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estado e pelo Distrito Federal. E a portaria número 3.033, de 4 de dezembro de 2020, também do Ministério de Desenvolvimento Regional, que define procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Município para execução de ações de prevenção em áreas de risco e desastres e recuperação em áreas de risco, tá? Então, gente, esses 2 documentos, eles são fundamentais e eu gostaria que vocês anotassem eles aí para vocês baixarem eles e depois de ler. Então, é a Instrução Normativa IN, número 36, de 4 de dezembro de 2020. Instrução Normativa número 36, de 4 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional. E a Portaria 3.000, você pode pôr, Portaria número 3033, de 4 de dezembro de 2020, também do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá? Esses 2 documentos, eles são fundamentais para nós que estamos iniciando a nova gestão e temos interesse em buscar recursos para o município. Na instrução normativa número 36, porque existia uma instrução normativa anterior, mas quando a Defesa Civil recebia recurso ou era regida pelo Ministério das Cidades, é um que foi extinto aí, que acabou. Então, agora, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele baixou essa nova portaria, essa nova instrução normativa para poder definir os critérios aí de funcionamento da Defesa Civil. Então, para procedimentos da situação de emergência ou estado de calamidade pública, você vai encontrar na instrução normativa número 36. Gente, essa instrução normativa, ela traz todo aquele vocabulário, ela traz um dicionáriozinho com aquele, no seu parágrafo 1º, dessa linguagem específica da Defesa Civil. Ela, por exemplo, ela fala sobre o que é proteção e defesa civil, o que são ações de prevenção, que são medidas e atividades prioritárias destinadas a evitar a instalação de riscos e desastres. Ela fala o que é ações de preparação, o que é ações de resposta, o que é ação de mitigação. Então, ela entra em detalhe, falando, especificando cada palavra dessa, ou cada termo desse que é específico da Defesa Civil. O que é desastre, o que é situação de emergência, estado de calamidade, vulnerabilidade, ameaça, risco, desastre. Então, assim, gestão de risco e desastre, ela fala tudo, ela fala o que é um plano de contingência. Então, no artigo 1º, ela tem todas as informações para você sobre o que é cada termo desse. Se você precisar tirar, se você tiver algum termo desse que você tenha dúvida, é importante que você tenha essa
instrução normativa com você, que você vai olhar ali, que você vai conseguir distinguir. Por exemplo, o que é dano, o que é prejuízo, o que é perda. Lá fala a diferença de todos. Se você precisar saber estado de calamidade, qual a diferença do estado de calamidade para a situação de emergência? Também nessa portaria você vai ter essas diferenças, tá? No capítulo 1, ela trata dos critérios para subsidiar a declaração de situação de emergência no município ou no estado de calamidade em caso de desastres. Quem solicita? Quem solicita é o chefe do Poder Executivo, dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados, que solicita a declaração de situação de emergência ou de estado de calamidade pública quando for necessário estabelecer essa situação jurídica especial no município. Então, quem solicita é o chefe do Poder Executivo, do município ou do estado ou do Distrito Federal. O estado pode solicitar essa declaração de situação de emergência ou de estado de calamidade, caso o município, vários municípios estejam passando no mesmo momento por um evento adverso, um evento que atinge mais de um município. Igual aconteceu agora na Covid-19, foi feito aí pelos estados. Nós já tivemos outros casos de chuvas em Minas Gerais em que o estado declarou o estado de emergência nos municípios. Ok. Essa declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública deve estar fundamentada em parecer técnico do órgão da Defesa Civil. Aquele parecer técnico que eu falei para vocês, né? E ele deve ter um prazo máximo de 180 dias a contar da publicação do decreto que foi também estabelecido no município ou no estado. A intensidade dos desastres são 3 níveis. Tem desastres de pequena intensidade, de média intensidade e de grande intensidade. Os desastres de pequena intensidade são só danos humanos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida com recursos mobilizados em nível local ou complementados pelo governo federal. Os desastres de nível 2 são caracterizados pela ocorrência de pelo menos 2 danos, sendo eles humanos e econômico, tá? Prejuízo econômico público e no prejuízo econômico privado. Nenhum desses casos, nem os desastres de nível 1 e de nível 2, são registrados mortes, óbitos. Agora, os desastres de nível 3 são caracterizados pela conta... Desculpa, gente. Estou falando rápido. São caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento da população, interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas, prestadoras de serviços essenciais e obras de infraestrutura pública. Então, esses desastres de nível 3, ele é um desastre mais abrangente. Então, ele tem óbito, ele tem isolamento da população, ele tem interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de casas, de habitações, né? Então, ele tem muita coisa. Então, assim, nós tivemos aí, não precisa ter tudo de uma vez, né? Nós tivemos agora uma situação de calamidade, porque existe situação de emergência, que é no caso de nível 1 e nível 2, e situação de calamidade. Os municípios, eles passaram aí agora com a Covid-19 por uma situação de nível 3, né? Que houve óbitos, isolamento da população, interrupção de serviços essenciais por causa do isolamento. Então, tudo isso aí. Beleza. No caso do 1 e 2, é situação de emergência, e no caso do desastre do nível 3, é declaração de estado de calamidade pública, tá?